Mas como ocorre essa produção de radiação X? Na verdade, como ocorre a produção de radiação X, a gente já sabe. Então, são interações dos elétrons com os átomos lá do meu alvo, tá? Lembrando que quando a gente fala colisão, é uma terminologia errada falando entre cargas, né? Ali ainda não giramos raio-x, eu estou falando de elétrons e de um átomo, tá? Então ali de fato ainda não existe a produção de radiação X. Então eu sei que um elétron, ao aproximar de outro elétron, ele vai sentir a presença desse elétron e vai ter uma interação entre eles. Então tem aqui um elétron. Vou ter, num segundo momento aqui, outro elétron. E esses elétrons, eles têm aqui o campo de ação dessa energia, né? Então, quando esse elétron que está vindo lá do meu catodo encontrar um elétron aqui do meu átomo, o que vai acontecer? Uma interação, na verdade. Eles não vão se tocar, né? Apesar da gente falar que eles se tocam, que eles se colidem, na verdade eles não se colidem. Ele sente esse campo, a hora que ele sente esse campo, há uma interação. E essa interação é de repulsão, tá? Esse elétron que está vindo aqui, ele acaba empurrando, muitas vezes, esse outro elétron aqui pela interação do seu campo. Não precisa necessariamente encostar nele. E só a presença dele muito próximo à outra carga, ele já é capaz de impulsioná-lo ou tirar ele do seu estado natural ou normal, tá? É isso que vai ocorrer. Na verdade, de fato, a gente fala em colisão, mas na verdade é uma interação entre cargas aqui que ocorre, tá? Mas para conhecimento comum, nós trataremos como colisão esses elétrons. Então, seguimos aqui. Então, esse elétron aqui é chamado do elétron incidente. Por que incidente? Ou, tá? Esse elétron aqui, o elétron incidente, é ele que vai chegar lá no meu alvo, tá? Esse elétron aqui é o meu elétron, o meu elétron que está vindo lá do meu catodo, tá? A gente vai exemplificar por um elétron, mas saiba que isso vai ocorrer milhões e milhares de vezes dentro do átomo, ou dentro dos átomos do meu alvo, tá? Então, esse elétron incidente é meu elétron vindo lá do meu catodo. Esse átomo é o átomo alvo, que está lá no meu anodo. E o que ocorre aqui? Lembrando que esse núcleo, qual é a carga desse núcleo aqui? Isso, perfeito. Esse núcleo aqui é positivo, tá? Esse núcleo aqui é positivo. Então, esse núcleo aqui, sendo positivo, o que acontece? Esse elétron aqui tem carga negativa, ok? Então, esse elétron aqui com carga negativa, ele está vindo lá do meu catodo, ele vai vir aqui e vai interagir com o meu alvo. Tá? Ele vai vir aqui, interagir aqui com o meu átomo, ele está passando aqui, opa, sentiu a presença aqui do meu campo positivo, há um poder de atração. Então, ele desvia a sua rota e segue o seu caminho. Tá? Então, ele passou aqui, ele tem carga negativa, ele passa próximo ao núcleo, que tem uma carga positiva, ele sente uma força atraindo, então esse elétron, lembra lá que ele está vindo acelerado, ele foi entregue a ele uma energia lá pelo meu KV, né? Foi entregue lá uma diferença de potencial, acelerou esse elétron, ele ganhou energia, essa energia dá velocidade a esse elétron, e esse elétron está vindo acelerado. Ele vai interagir aqui com o meu átomo-alvo, ele passa próximo ao núcleo com uma velocidade tão alta, mas quando ele percebe essa outra força aqui barrando ele, ele acaba dando uma freada nesse momento, tá? Ele freia aqui, porque ele sente uma outra presença de atração aqui. E nesse freamento ele perde parte da sua energia. Lembrando-se lá, que ele está vindo com 100% de energia aqui. 100% dessa energia que foi
dada a ele. Ele passou aqui perto desse núcleo, sentiu a presença, houve um freamento, que é chamado Weinstrauling, tá? Uma palavra alemã que significa freamento ou frenagem. Tá? Esse freamento aqui que ocorre, vocês concordam comigo que ele vai perder parte da sua energia nesse freamento? Então ele perdeu parte dessa energia, ou seja, ele não tem mais o 100% original. Ele continuou percorrendo esse seu caminho aqui com parte só daquela energia de 100% que ele tinha. Vamos supor aqui que ele continue o seu caminho com 30% da sua energia original. Aonde foi parar aqueles outros 70% que falta? Foi transformada. Lembre-se que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho 100% de energia, ficou 30% ainda com esse elétron aqui, ele continuou viajando ainda com seus 30% de energia. Cadê esses outros 70% de energia? Esses outros 70% de energia vai ser gerada em raio-x. Tá? Então, por isso, radiação de frenagem. Dependendo, então, da frenagem, ele vai perder parte da sua energia. E é sempre assim que ocorre, ele passa aqui, perde 70%, transforma 70% em raio-x e 30% continua com o elétron? Não, não é sempre assim que funciona. Não é sempre assim que ocorre. O que vai ocorrer? Vai depender de um fator de proximidade que esse elétron passa próximo ao núcleo. Vamos exemplificar aqui de uma forma mais clara aqui nesse segundo átomo aqui. Então, vou ter meu elétron incidente, que lembrando lá que, vamos supor que ele tem aqui pronto, resolvido o problema. Vamos imaginar então que esse elétron aqui incidente, vou apagar aqui só para não ficar tão poluído. Esse meu elétron incidente, que está vindo lá do meu cátodo, tá? Esse elétron incidente, eu selecione lá para aquele elétron, entregue para ele 100 kV, né? 100 kV de DDP, e esse elétron vai chegar aqui com 100 kV de energia. Então, esse danadinho aqui, que é do meu cátodo, vindo lá do meu cátodo, ele tem aqui 100 kV. Vamos supor que esse elétron venha, siga esse trajeto aqui, ele sentiu a atração desse núcleo que tem carga positiva aqui embaixo. Ele está viajando aqui, ele tem carga negativa. Opa, ele passou aqui, ele sentiu lá o campo de força desse núcleo. Mas esse campo de força deu um pequeno desvio, fez com que esse elétron sofresse apenas um pequeno desvio. Então ele passa aqui, percebe o campo positivo, acaba desviando a sua rota, mas segue aqui o seu caminho. Vamos supor aqui que ele seguiu sua rota com 80% da sua energia inicial. Esses outros 20% foi liberado em radiação X. E qual é o valor dessa radiação X? De 20 kV de radiação X. Num segundo momento, um outro elétron, também com 100 kV, passa agora aqui passar com a linha amarela, passa aqui numa região um pouco mais próxima aqui a esse núcleo. Também há um desvio e ele segue o caminho. Agora ele vai seguir o seu caminho com 60% da sua energia original. Os outros 40% vai se perder por causa da freagem em radiação X. Agora, essa radiação X vai ter 40 kV. Esse mesmo elétron com 100 kV vai vir aqui,
ele vai vir aqui, vai passar agora bem mais próximo do núcleo. Opa, a frenagem que ele sofre é muito mais brusca, porque ele está sofrendo uma força de atração muito maior relativa a essa linha branca, relativa a essa linha amarela. Então a frenagem é muito menor. Ele vai continuar agora aqui somente com 20% da sua energia. E os outros 80% ele vai se desprender em radiação X, tá? E agora essa radiação X vai ter 80 kV. Um terceiro caso, agora esse um pouco mais extremo, que é menos probabilístico, esse elétron pode vir aqui, interagir tão próximo a esse núcleo, que ele perde toda essa energia. Ele perdeu 100% da sua energia aqui, ele não vai seguir esse caminho. Se ele não vai seguir esse caminho, ele perdeu 100% aqui dessa frenagem foi transformada então em 100 kV. Tá? Então, desse terceiro caso, dessa linha verde aqui, ele perdeu toda essa energia. O elétron não continua percorrendo o caminho. Na verdade, ele até continua percorrendo com uma energia mínima que ele ainda permanece com ele, tá? Uma energia mínima insignificante, mas praticamente 100% se perdeu na frenagem. E nessa frenagem gerou-se 100 kV, tá? De energia de radiação X. Então, a gente percebe que, dependendo de onde esse elétron passa, se ele passar mais longe ou se ele passar mais próximo, eu gero feixe de radiação com diferentes valores, 20, 40, 80 ou até 100 kV e outras taxas de energia que eu não exemplifiquei aqui, tá? Então, a gente entende que, sim, esse raio-x é polienergético, ele pode gerar várias faixas de energia. O que eu coloquei é 100 kV, que eu entreguei para esse elétron. Mas ele gerou, no final, os 100 kV? Vai ser raras as vezes que ele vai gerar esses 100 kV. Mas ele vai ter uma ação média, ele vai passar muito mais aqui próximo a essa linha média, uma energia média, do que tanto lá no extremo, com energia baixa, como no extremo aqui, com a energia mais alta. Então, essa aqui é a minha tensão de pico. É o máximo de energia que eu posso chegar, 100 kV. Mas é somente 100 kV que eu posso gerar de radiação X, com o meu 100 keV de energia do meu elétron? Não, posso gerar radiação X com 40, 50, 70, 80. O 100 é minha energia de pico, é o meu máximo. Mas abaixo disso eu também posso gerar outras energias. O que depende disso? O quão próximo passa esse elétron aqui do meu núcleo. Quanto mais próximo ele passar do núcleo, mais energia de radiação X vai ser gerada pela frenagem. Quanto mais longe ele passa do meu núcleo, ele sente menos esse campo aqui de interação, então menos radiação X será gerada. Uma radiação X com menor energia, quando ele passa longe, uma energia de radiação X mais alta quando ele passa muito próximo ao núcleo. E isso vai me dar um espectro de energia, um gráfico de energia, que ele vai chegar aqui, vai atingir o pico máximo, mas ele também decresce. Então, ele começa a crescer, chega no pico máximo, que é o meu 100 kV, mas ele tem um decréscimo aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter uma energia, um espectro de Ben-Strouling, que na verdade vai ser representado aqui assim. Então, aqui eu tenho o meu espectro de energia, e o meu pico de energia vai estar aqui, ó, 100. E o mínimo de energia é o zero, né? Quanto de energia é zero? Muito pouco. Vou ter uma faixa concentrada de energia média, né? Uma faixa média aqui, ó, onde concentra a maior faixa de energia. E quanto de energia a 100 kV? Muito pouco. Que a probabilidade do elétron passar próximo ou tocar lá no núcleo, não tocar, mas passar muito, muito, muito próximo, é muito mínima, né? Então, vou gerar radiação X com pico de radiação X, poucos feixes com 100 kV. Apenas
Alguns feixes vão ter esse valor máximo de energia aqui, tá? Mas a maioria vai estar concentrado nesse meio aqui, que representa praticamente 1/3 desse valor, ou seja, em torno de 135 kV. Mas eu tenho energia de 60, de 70, de 80, de 65, de 30, de 27, mas então é um feixe polienergético. Vai depender então o quão próximo esse elétron passa do meu núcleo, tá ok? Só para ficar claro. Teremos assim então dois tipos de produção de radiação. Esse primeiro exemplificado, que é a radiação de frenagem, ou esse palavrão aqui, o Weierstrahlung, tá? Que nada mais é que radiação de frenagem, e teremos um segundo chamado radiação característica, tá? Então, a produção de raio-x pode se dar de duas formas, tanto de frenagem, ou Weierstrahlung, ou característica, que será exemplificada um pouquinho mais à frente, tá? Lembramos que essa produção de radiação X, como vocês bem perceberam, o elétron, ele caminha, passa próximo ao núcleo, elétron negativo, núcleo positivo, sente a força de interação, desvia o seu caminho, perdeu parte dessa energia. Essa parte de energia é transformada em radiação X, tá? Mas aonde está ocorrendo essa interação? Na eletrosfera. Por isso, aquela característica do raio-x que eles são gerados na eletrosfera e não no núcleo. Quando o elétron se aproxima bem próximo aqui do núcleo, ele não está interagindo com o núcleo, e sim necessariamente com o campo nuclear. Tá? Ele não bate lá dentro do núcleo. Ele passa aqui bem próximo ao campo nuclear, perde praticamente toda essa energia, segue aqui com mínima energia e ganha ao máximo o pico de energia que eu selecionei lá, por exemplo, 100 keV, tá? Mas nunca é gerada aqui no núcleo. Quando for gerado algum tipo de radiação no núcleo, será uma radiação nuclear, só para deixar claro. Então, aqui é o descritivo disso que nós já discutimos. E vamos agora discutir a radiação característica. Lembrando, então, que no processo de produção de radiação X, ocorre dois fenômenos, né? Que podem ser simultâneos ou pode ocorrer somente o primeiro, que é o Weierstrahlung. O característico depende de uma característica da energia, tá? De uma característica da energia associada à característica, mais propriamente dita, do material-alvo, tá? Que vai ser característica do material-alvo. Essa radiação característica só vai ocorrer mediante a obedecermos uma característica que esse alvo requer. Tá? Se não colocarmos essa característica, não haverá produção de radiação característica. Mas haverá produção de radiação Weierstrahlung, de frenagem? Sim, haverá. Mas a característica depende desse fator importante, que será a energia incidente. Tá? Então, como que ocorre essa radiação característica? O elétron incidente interage aqui agora com a camada mais interna, próximo ao núcleo. Ele é capaz de entregar essa energia a esse elétron, ejetar esse elétron, ou seja, houve aqui então um expulsamento, vamos colocar aqui dessa forma, desse elétron da camada mais energética K, e essa agora aqui nesse momento vai ficar uma lacuna, vai ficar um buraco aqui. E que lembra lá que a gente conversou lá de átomos, que o átomo não pode ter na sua estrutura inferior aqui uma falta de elétrons, porque senão ele desmorona, ele tem que se rearranjar. O que acontece? Então, essa lacuna se criou. A gente sabe que o átomo tem vários subníveis de energia. Então, vai vir um elétron, de outra camada eletrônica e vai ocupar esse local. Quando ele ocupa esse local, ele emite uma radiação. Essa radiação é a radiação característica, que se refere aos níveis energéticos entre as camadas aqui, tá? É o nível associado. Se esse elétron incidente e esse átomo ele tem uma energia de ligação, depende então dessa energia de ligação já discutida lá em átomos. Se esse elétron aqui da camada K, ele só sai daqui se entregar 50 de energia para ele,
Se esse elétron incidente vier com 40, ele não sai daqui. Se ele vier 49, ele não sai daqui. Agora, se vier com 50, esse elétron vai sair daqui. Tá? Esse elétron 50 ou mais, esse elétron sairá daqui e isso ocorrerá, então, deixada uma lacuna aqui, vai ter um rearranjo atômico do átomo e um átomo de uma camada muito mais energética ocupará esse local. E ocupando esse local, haverá uma emissão desse excedente de energia chamado radiação característica. Pois bem, sabemos lá que o nosso átomo aqui, nosso átomo, que é o átomo de tungstênio, que é o nosso material alvo, tem como número atômico 74. A sua energia de ligação da camada K, energia de ligação da camada K, a gente vai arredondar aqui que ele é 69,5 kV. Tá? Ele tem uma energia de ligação de 69 kV, que a gente vai arredondar para 70 kV. O que quer dizer aqui? Então, esse elétron que está aqui, ele tem uma energia de ligação aqui com esse núcleo, tá? Ele tem uma energia aqui com esse núcleo positivo de 70 kV. Vamos supor, então, que eu tenho aqui um elétron, que eu seleciono e entregue esse elétron lá pela minha diferença de potencial, 64 kV. Né? Esse elétron, então, a gente já sabe, ele vai vir interagir aqui com o átomo, só que ele encontra aqui esse elétron. Ele vai interagir aqui com esse elétron, e sabemos que esse elétron da camada K, que é do tungstênio especificamente, que é uma característica do tungstênio, ele tem uma energia de 69,5 kV, que nós arredondamos aqui para 70 kV, desculpa. Então, esse elétron incidente tem 64 kV. A energia de ligação dessa camada é 70 kV, ou seja, ele não vai conseguir ejetar esse elétron que está aqui na camada K. Vai ter só alguma interação lá, vai ser produzido radiação Browne, mas não vai ser possível arrancar esse elétron aqui da camada K. Tá? Então, sabemos que isso não será possível. Agora, nessa outra situação desse elétron, ele tem 90 kV de energia. Ele vai vir aqui e encontra esse elétron. Encontrando esse elétron, esse 90 kV é superior a esse 70 kV, que é a sua energia de ligação. Ele está preso aqui a esse átomo com 70 kV. Para ele ser livre daqui, você tem que entregar uma energia igual ou maior a 70 kV. É a fiança que ele depende para sair aqui dessa prisão. Então, para ele sair aqui dessa prisão, você tem que pagar para ele sair 70 kV. Eu estou entregando, lá, seguimos aqui. Então, eu estou entregando a esse elétron aqui, 90 kV. Ou seja, eu pago a fiança dele aqui, e ainda sobra energia. Então, o que vai acontecer aqui? Esse elétron aqui que existia aqui, ele estava aqui, ele vai ser ejetado. Tá? Esse elétron aqui vai ser ejetado daqui. Agora aqui, o que aconteceu? Ficou um vazio aqui, certo? Esse elétron ficou ejetado aqui. Ficou um vazio aqui e precisa ser ocupado por um outro elétron. E qual é o elétron que vai ocupar aqui? Geralmente, que é o ideal
para a produção de radiação X é quando um elétron da última camada, que praticamente não tem energia de ligação, decai para cá e ocupa esse espaço. Ele ocupou esse espaço. Quando ele ocupa esse espaço, ele tem que pagar um tributo aqui para ocupar esse espaço. Esse tributo é a energia maior que ele tem, tá? Essa energia maior que ele tem. Ele tem uma energia maior porque ele mora mais longe. Quanto mais longe do núcleo ele está, mais energético ele fica. Se ele é mais energético, essa camada mais interna é menos energético. Então, ele tem que liberar de alguma forma essa energia excedente. E como que ele vai emitir ou vai liberar essa energia excedente? Em forma de radiação. E que tipo de radiação? Raio-X, tá? E qual é o valor dessa radiação? É a mesma radiação ou a mesma energia de ligação. Ou seja, característica desse nível eletrônico, desse material aqui que é o nosso tungstênio. Então, o elétron incidente com energia maior ou igual à energia de ligação é capaz de ejetar esse elétron. No rearranjo desse átomo, que vai vir um elétron com maior energia, ocupar o lugar do elétron com menor energia, ele ocupa esse lugar, mas o excedente de energia ele libera em forma de radiação X, tá? E qual é o valor dessa radiação X? 70 kV, que é a mesma energia de ligação dessa camada. Existe a possibilidade de vir dessa camada mais interna, ou dessa aqui mais próxima? Existe, mas essa energia não é considerável ou não é tão ideal para a produção do nosso raio-x. Então, vai existir, mas assim, acaba sendo insignificante para a produção de imagem. Então, a radiação considerável característica vai ser a de 70 kV, ok? Então, se eu entreguei 90, pode sair aqui nessa radiação característica, então 85, 75? Não, não. Esse restante de energia vai se perder aqui em forma de calor, tá? Mas a energia característica sempre será 70 kV quando se tratar de tungstênio. Se for outro material, ela vai ter outros valores em referência à energia de ligação K. Isso a gente está tratando sempre da camada K, tá? Que é essa primeira camada aqui. Ok? Então, a radiação característica, vai ser marcante de acordo com o material alvo. Se eu mudar o material alvo, vai ter outra radiação característica, tá? Por exemplo, o alvo de molibdênio, que é o alvo de mamografia, ele tem outra característica, o molibdênio. Tá? Ele tem 42 de número atômico e sua energia de ligação K, ela pode chegar aqui até 22 kV, ou seja, qual é a energia que vai ser gerada característica desse átomo? De 22 kV de radiação X, porque é outro material. Mudei o material, a radiação característica dele também muda. Tá? Como a gente trabalha com tungstênio na radiologia convencional, exceto mamografia, sempre será o 70 kV. Sempre será o 70 kV. Aí, lembrando lá do gráfico de emissão de radiação X. Esses dois fenômenos descritos, Bem-Strouling e característica, eles ocorrem simultaneamente, tá? Mas para ocorrer a característica, tem uma dependência energética, ou seja, se eu colocar lá 69 kV, eu vou só ter produção de Bem-Strouling. Se eu colocar acima de 70 kV, além da Bem-Strouling ou do freamento, eu também terei a radiação característica. Então, para haver radiação característica, eu preciso de um fator específico, ou seja, um fator característica, que é uma energia certa, uma energia maior ou igual a 70 kV.
Abaixo disso, eu vou conseguir radiação característica? Não haverá radiação característica. Então, quando a gente observa um gráfico de radiação, a gente sabe lá, vamos supor então que aqui, nesse gráfico, um pico máximo que aqui, ele começa lá no zero, nosso zero aqui, e o pico máximo foi de 80 kV. Sabemos lá que a probabilidade de um elétron passar muito próximo do núcleo é pequena. Por quê? O núcleo do átomo é como você estivesse no Maracanã, um pontinho, um ponto de alfinete lá no centro do Maracanã e em volta é a eletrosfera. Então, para passar, para bater ou para passar bem próximo a esse núcleo, a probabilidade é mínima. Então, a energia de 80 máxima vai ser bem pequena. Haverá a produção de radiação de 80 kV, mas vai ser bem pequena. Haverá uma concentração maior nessa faixa central aqui, que é a média de energia. Tá? Radiação, pouca radiação também haverá produção, mas a gente vai entender que essa radiação de baixa energia ocorre o quê? Haverá aquela filtração que a gente já discutiu ali pelo óleo, pelo alumínio que é colocado, haverá já uma filtração para retirar essa parte aqui que não é desejável para a gente. Então, a gente vai observar que muitas vezes essa parte em vermelho aqui vai ser suprimida aqui desse mapa de energia e só vai começar essa linha a ser marcada a partir de um ponto mais específico, porque daqui para cá foi tudo tirado, foi tudo filtrado, aquela energia, tá? Filtrada por quê? Pelo óleo, filtrada pelo o filtro de alumínio, pelo próprio vidro plumblífero, foi retirada essa energia de baixa energia, os chamados raios-x mole. Efetivamente, a gente vai sobrar essa parte aqui. Essa parte útil é que vai formar a nossa imagem radiográfica. Então, vamos lá. Sabemos, então, que aqui do Banstrouling eu posso ter energias, então, iniciando lá do zero até o meu máximo, que é o 80 kV. Nesse caso, 80 kV, ele tem a capacidade de produzir, então, a radiação característica aqui, né? A minha radiação característica que depende de uma energia de 70 keV. Eu estou aplicando 80 keV. Então, a gente sabe que vai produzir a radiação característica de 70. Então, a gente sabe que a radiação característica vai ser marcada por uma linha, tá? Isso aqui vai ser o espectro de emissão da radiação característica, e sempre será de 70 kV, ok? O que isso indica? Eu tenho faixas energéticas do Banstrouling com várias possibilidades de energia, mas a característica sempre será 70 kV. Existe radiação característica de 45, 65 e assim por diante, variáveis, radiação característica? Não, a gente vai ter picos bem marcados, bem característicos deste material que produzirá a radiação característica. Então, tem uma faixa espectral de várias energias, que é a de freamento, e tem uma marca específica ou característica, que é a radiação do alvo aqui, tá? Da quebra da energia de ligação, que é a minha radiação característica. Então, para haver radiação característica, eu dependo de um fator de energia próprio. Para haver Banstrouling, eu não preciso dessa marcação. Então, a maior parte da produção de raio-x, a gente consegue observar, está no Banstrouling. A radiação característica vai ser uma faixa energética específica. Com certeza, essa radiação característica contribui para a formação de imagem, porque o raio aqui, o feixe de radiação X, é mais penetrante do que essa parte aqui. Então, a composição agora do feixe, ele vai estar associado a uma produção de freamento mais a radiação característica. Num segundo momento, se eu aplicasse 60 kV, então o nosso gráfico ficaria só dessa forma, com máxima aqui de 60 kV, mas não haveria aquele pico marcado aqui, que é de radiação característica. Tudo bem?
Então, os mecanismos de interação da radiação, né, a formação do feixe de radiação X depende de alguns fatores, que é um material-alvo do elemento aqui. Preciso fazer uma correção aqui nessa imagem. O alvo aqui tem 74 de número atômico e 69,5 de energia de ligação. Tá? Já discutimos esses pontos aqui. Então, também já falamos aqui desse espectro de emissão. Quando a gente fala do espectro de emissão, quer dizer aquele mapinha que eu já desenhei anteriormente ali para vocês, mas a gente vai reforçar isso, tá? Então, quando eu tenho um mapa com uma variação bem mais extensa, que é a de frenagem, eu vou chamar essa radiação, esse espectro de emissão, que é o mapa das possíveis energias, de contínuo, que ele começa num ponto e termina no meu ponto máximo. E isso é uma linha contínua. Quando eu tenho um ponto específico, eu vou chamar de mapa discreto ou de espectro discreto, tá? Nesse primeiro caso aqui é a radiação característica, é bem definida, é bem marcada, então a gente chama de discreto. Ele aparece pouco, né? Discreto. E aquele que começa na mínima energia e chega na máxima energia, a gente chama de contínuo, porque ela começa no mínimo e termina no máximo, tá? É algo mais contínuo, né? Tem um começo, meio e fim. Nesse caso aqui eu tenho marcado apenas um ponto específico, ou um ou mais pontos específicos, que é a radiação característica. E a composição desses dois espectros forma meu espectro de emissão da radiação X. É o espectro de freamento. Então a gente vê aqui, ó, que começo no mínimo, sigo até um ponto aqui mais elevado, que é a média da minha radiação, e vou até o meu máximo de energia. Mínimo de energia e chego ao meu máximo de energia. E como que eu percorro esse caminho? Em todos os valores de energias possíveis, desde o zero até o que eu coloco lá como meu pico máximo, meu KVP, quilovoltagem de pico, tá? Que gera uma energia pico aqui para mim. Então, quando vocês verem por aí KVP, nada mais é que a quilovoltagem de pico. Pico quer dizer um máximo. Então, eu chego aqui do zero e vou até o meu limite aqui escolhido, tá? Essa vai ser meu espectro contínuo, que é uma linha contínua. O característico não. Ele não tem um início marcado e um fim marcado. É sempre um pico específico. Então, ele vai chamar de espectro discreto. O de freamento, espectro contínuo, e o característico, espectro discreto, que é bem marcado, uma energia própria de acordo com o material alvo. E tem algumas descrições desse espectro, tá? O espectro mais longo, maior a energia, quanto maior a quantidade, área da curva, maior a intensidade de energia, né? Então, quanto mais alta essa curva estiver, mais raios eu vou ter. Então, aumenta a intensidade, tá? Imagine você colocar uma lâmpada e aumentar a intensidade dela. Você coloca uma lâmpada de 60, depois você coloca uma lâmpada de 100, então você está aumentando a intensidade dela. Se eu alterar a miliamperagem ou o MAS, eu aumento a amplitude dessa onda. A gente vai ver aqui nos próximos slides o que isso aí significa. Se eu alterar a minha KVP, a minha quilovoltagem de pico, eu altero, além da amplitude, que é a altura dessa onda, eu altero também a posição do espectro, a posição média desse espectro. Vamos entender isso também no nosso próximo slide, tá? E o que a filtração interage, como que ela se mostra dentro desse espectro de emissão? O que ocorre quando eu coloco alguma coisa interpondo ali na passagem desse feixe? Acontece alguma coisa, diminui, aumenta, o que acontece a gente vai entender. Se eu também mudar o tipo de elemento, né? Se eu aumentar o tipo de elemento alvo, o que implica, né, nessa produção de radiação X? Vamos entender que, então, aqui no próprio slide já fala que o aumento do Z, que é o número atômico, implica de raios-x mais energéticos. Por quê? Lembra-se, um material com menor
número atômico, por exemplo, o molibdênio ele tem 42 de número atômico. A sua energia de ligação será lá em torno lá de 17 a 20 kV, ou seja, ele vai produzir radiação característica entre 17 a 20 kV. O tungstênio ele tem número atômico 74, ou seja, ele vai produzir uma radiação característica por volta lá de 70 kV, ou seja, raio-x mais energético. Quanto maior o valor da energia, mais energético ele é. Tá? Vamos observar aqui então, através desses gráficos aqui. Vamos observar então, através desses gráficos aqui, o que cada um deles está nos dizendo, né? É importante a gente também ter a leitura de gráficos, que muitas vezes vai ser nos oferecido esses tipos de material para entendermos os parâmetros que estão associados à operação do raio-x, e a gente precisa entender pelo menos o mínimo como fazer essa leitura, né? Vamos lá, nesse eixo aqui então, a gente tem a quantidade de raio-x, e nesse outro aqui, eixo, a gente tem a energia de radiação X. Então, se a gente perceber, aqui a nossa quilovoltagem que está gerando a energia do raio-x não está sendo variada. Então, tem um pico máximo aqui, que está coincidindo nos dois gráficos, e tem um pico mínimo aqui, que está coincidindo nos dois gráficos. Ou seja, a quilovoltagem aqui não está sendo mudada, tá? Lógico que a quilovoltagem vai gerar uma energia que é medida depois do raio-x em kV. Não está sendo mudada essa quiloeletronvoltagem. O que eu estou mudando aqui? A miliamperagem. Ele sai de um nível de 200 mA, né? Uma quantidade de 200 mA gera uma quantitativa aqui máximo de radiação, que é quantidade de radiação, de fótons de radiação. Quando ele muda esse parâmetro para 400, com certeza a quantidade muda. Então, esse quantitativo, que esse eixo, desculpa, melhor dizendo, é a amplitude desse gráfico, está me mostrando a quantidade. Imagina aqui, ó, vou lá, derramo um caminhão pequeno de areia. Venho lá com uma carreta enorme de areia e faço um monte lá, derramo aquela areia lá, coloco aquela areia ali. Com certeza, esse segundo caminhão aqui tem mais areia, então a quantitativa de areia é muito maior do que o primeiro. Então, esse monte fica mais alto, a amplitude dele. Esse monte aqui vai ficar mais baixo. Então, aqui eu tenho mais raio-x, aqui eu tenho menos raio-x. Então, quando eu mexo no meu parâmetro miliampere, eu estou mexendo na quantidade de radiação que eu estou disponibilizando para gerar aquela imagem. Vamos aqui para esse segundo gráfico aqui, na parte inferior à esquerda. Aqui a quantidade e aqui a energia do feixe, tá? Segue o mesmo padrão do de cima. Quantidade e energia nos dois eixos, tá? Aqui no eixo Y, no eixo X, energia. Então, no primeiro momento, ele tá operando lá com uma 72 kV de pico. Opa, 72 kV de pico, a gente já sabe que tem a proposição aqui da radiação característica, ela aparece aqui bem discreta, esse pico aqui. Nesse primeiro gráfico pequenininha, nesse segundo gráfico um pouquinho maior. Aqui ele se coincide também, porque a quilovoltagem chegou aqui em torno aqui, vamos colocar 85 kV, não está bem definida, mas a gente pode supor ali que está mais ou menos nessa faixa. Então, nesse primeiro momento, ele aplicou 72 kV, produz um feixe de radiação de 72 kV, e a gente percebe aqui, passando uma linha aqui no meio, aqui a quantidade aqui, ó, essa é a minha energia média, é a linha da minha energia média. No segundo momento, a gente observa que esse segundo gráfico, ele aplicou 82 kVp, ou seja, vai gerar 82 kV até 82 kV de radiação X. Se a gente pegar bem no meio desse espectro aqui também, dessa quantitativa, a gente percebe que essa linha vem um pouquinho mais para a direita. O que nós podemos tirar aqui como parâmetro?
ou como conclusão desse gráfico. Tá? No primeiro caso, que ele aplicou 72 kVp, a gente percebe que a energia média dela está girando em torno aqui mais ou menos de 30 kV, né? kV. Quando eu aplico 82 kVp, essa energia média está sendo deslocada para a direita, ou seja, a energia média é aumentada aqui com o aumento da kVp, ou seja, eu tenho um raio-x mais penetrante. Isso aqui é óbvio, né? Se eu estou aumentando a energia, eu vou ter raio-x mais penetrante. Então, a energia média também é alterada. Isso era bem claro pelas nossas explicações anteriores, tá? Aumentando a intensidade, eu aumento também o fator de penetração. Ele fica com os raios-x mais penetrantes. São raios-x, então, mais energético. Por isso, o deslocamento da energia média mais à direita. Mas se a gente observar aqui entre o gráfico 1 e o gráfico 2, o que a gente pode tirar como conclusão também? Que a alteração da quilovoltagem de pico também mexe com o quantitativo de radiação X. Tá? Há também um acréscimo que aumenta o quantitativo aqui. Né? Aqui, nosso eixo é de quantidade. Esse pico aqui é maior do que esse outro pico. Então, também há uma proporcionalidade de aumento aqui da radiação. Tá? Então, se a gente observar bem, não é somente a miliamperagem que aumenta o quantitativo. A quilovoltagem acaba aumentando, não na mesma proporção que se aumenta com a miliamperagem, mas ele afeta também na quantidade de radiação X. Por quê? Se eu estou aumentando os valores médios aqui, então eu estou sendo deslocado para cá, eu estou aumentando os valores médios daqui. A quantidade de feixe está sendo aumentada aqui também. Então, a gente tem que entender, se eu aumento a miliamperagem e aumenta a quilovoltagem, além de aumentar a penetração e a quantidade desse fator, esse fator vai aumentar a penetrabilidade, a penetração do raio, mas também aumenta a quantidade. Por isso, é importante conhecer cada parâmetro, porque não adianta falar assim, eu quero aumentar a quantitativo de radiação X. Beleza, vou mexer no parâmetro miliamperagem. Eu quero aumentar o fator de penetração. Vou aumentar o fator quilovolt, mas sabendo que ele implica também no aumento, um pequeno acréscimo também aqui de quantitativo de feixe de radiação X. Agora, se eu aumento os dois, eu estou aumentando penetração, dobrei aqui e aumentei ainda uns 15 a 20% a mais ainda daquela dobra. Tá? Se eu queria somente dobrar, se eu aumento os dois fatores juntos, o que acontece? Eu dobro e aumento aqui mais um quantitativo de 15 a 20%. Então, não somente dobrei, eu aumentei aqui 120%, ao invés de aumentar só 100%. Então, preciso conhecer que esse fator quilovolt faz, tenho que saber que essa miliamperagem faz para que eu possa dar um equilíbrio entre esses fatores, associado ao terceiro fator importante, que é o tempo de exposição. Então, tabelas são destruídas por esses conceitos, tá? Porque se a pessoa não tem entendimento, algo muito fixo acaba sendo destruído. Além do que, sabemos ainda dos fatores preponderantes de cada paciente. Então, é importante o conhecimento teórico também dessa parte da física para que a gente possa aplicar na prática os nossos fatores que a gente aplica diariamente na execução das radiografias. Tá? Então, a gente sabe aqui também que a gente tem um espectro de emissão do bem-estráulico e tem o característico, né, que é marcado aqui no caso do tungstênio a partir de um valor limiar, que é o 70 kV. Tá? Vamos lá. Aqui, se eu tiver diferentes alvos, tá? Aqui na linha azul aqui eu tenho o molibdênio, na linha vermelha o ródio, a verde o tungstênio e na última o ouro. A gente percebe que 42, 45, 74 e 79, né? A gente consegue observar aqui, então, que está tendo um aumento aqui do número atômico. Então, seguindo aqui,
Então, a alteração do material-alvo gera-se aqui um quantitativo de radiação diferente e também proporciona também uma energia característica diferente. A gente consegue observar aqui que nesses primeiros elementos aqui, tanto da faixa azul como da faixa vermelha, a gente tem picos de energia característica muito inferiores a esses elementos aqui, tanto tungstênio como ouro. Molibdênio e ródio, a gente tem picos de energia que não chegam no máximo de radiação característica a 25. Aqui agora no caso de tungstênio e ouro, a gente sabe já do tungstênio que ele gira em torno de 70 kV e o ouro ele vai gerar aqui um pouco mais em torno ali de 77 kV, ou seja, o ouro é mais eficiente devido ao seu número atômico, mas só que o ouro é um material caro, por isso da não aplicabilidade dele como material-alvo. Então a conclusão que tiramos aqui pelo esse gráfico, quanto maior o número atômico do elemento, mais efetivo é o quantitativo de radiação X e mais energéticos são essas radiações características, tá? Um último gráfico aqui para a gente analisar, também o eixo energia e quantidade. No primeiro caso, a gente tem um gráfico aqui que foi colocado 4 milímetros de filtração adicional de alumínio, e no primeiro caso, a gente tinha 2 milímetros de filtração adicional. Na verdade, esse é o primeiro caso, esse aqui é o segundo caso. Então, a quantidade de radiação do primeiro caso, a quantidade de radiação do segundo caso. O que aconteceu aqui? Eu coloquei um filtro. Um filtro passou de 2 milímetros para 4 milímetros, né? Essa interposição de filtro reduz significativamente a quantidade de radiação X. Se você está lá peneirando, selecionando em uma peneira a areia que você quer fazer a sua massa, você está tirando os grãos maiores. Então, aqui quando você coloca um filtro de 4 milímetros, você elimina as radiações com baixa energia e deixa passar somente aquelas que são energéticas. Com 2 milímetros, você também proporciona essa filtração, mas não com tanta eficiência em relação a esses 4 milímetros de alumínio, tá? É isso que está ocorrendo. Então, o raio-x ele vai emergir daquela janela do tubo de raio-x e forma um tubo cônico e polienergético, tá? A quantidade do feixe de radiação X, o número de fóton, a intensidade, tem uma medida, uma intensidade, uma unidade de medida, que é dada como Gray, ou miligray, que é 1000 partes desse próprio Gray. Vocês vão aprender isso com maior propriedade em proteção radiológica, em radiobiologia, que são unidades associadas aos valores de dose ou valores de energia associado a uma massa, né? E a qualidade do feixe, a penetrabilidade do feixe, a gente já sabe que é determinada pela nossa quilovoltagem, tá? Então sabemos que a quantidade de raio-x, o número de fótons, é diretamente proporcional à corrente vezes o tempo. Corrente miliampere, tempo US. O aumento do MA aumenta a exposição do nosso receptor de imagem. Se eu estou aumentando a quantidade, mais fótons de radiação X vai chegar ao meu receptor de imagem e também aumenta a dose no meu paciente. Então, a gente tem que pesar esse fator, o quanto eu devo aumentar e quando eu devo aumentar. A quilovoltagem, o aumento desse fator, ele aumenta também a quantidade de radiação. Nós vimos lá na análise daquele gráfico. Mas ele não é o fator primário para o aumento, né? A gente sabe que o fator primário para o aumento de quantidade é o MAS. Mas ele aumenta aqui, que a gente é bem efetivo, a quantidade média da energia, ou seja, ele deixa os raios mais penetrantes. Aqui tem uma conta que às vezes a gente acaba utilizando como uma rotina, mas ela tem que ser bem pesada e bem avaliada. O que isso quer dizer? Com 15% do aumento de kV, você pode reduzir pela metade o MAS. Então, se você está lá com 70 kV, você aumenta 15%, que vai dar em torno de mais 15 kV, vai lá para 85 kV, praticamente, e o seu MAS estava 5, você pode reduzir esse MAS com o aumento desse kV para 2,5. Então, se eu aumentar 15% o kV, né, de 100 eu vou para 115,
e estou lá com 50 ms, eu posso diminuir esse ms para 25. Ou seja, acontece isso aqui. Eu estou lá no fator, numa técnica original, eu estou com 100 kV, 100 kV, quero aumentar 15%, vai para 115, para eu poder diminuir o meu ms. Nesse primeiro caso ele estava com 50 ms, então quando eu aumentei 15%, eu posso reduzir aqui por essa máxima para 25 o meu ms. E com isso eu reduzo o fator de exposição ao meu paciente. Mas isso também tem que ser bem analisado com calma, que nem sempre é aplicável essa regra, e até porque com o tempo você não vai conseguir fazer fatores lá de conversão, fazendo conta que eu sou paciente politraumatizado, por exemplo, né? Então, a gente precisa conhecer o biotipo, as condições do paciente, para que a gente possa aplicar esses fatores com maior eficiência, ok? O que mais temos aqui? O fator distância. Se eu aumentar a distância, eu diminuo a quantidade. Vamos pensar o seguinte, eu estou a 10 metros de chegar no meu ponto, né? Eu aumentando eu estou com um carro, eu estou a 100 metros de distância ao meu ponto de chegada, a 100 metros, certo? Eu vou ter um gasto de energia que está associado à minha quantidade de gasolina. Se eu andar 10 quilômetros, eu vou reduzir a minha quantidade de gasolina. Então, quer dizer, se eu tenho uma distância a 1 metro de radiação X, se eu puxo esse meu tubo de raio-x e coloco ele a 3 metros, a quantidade de radiação X que chega ao meu receptor de imagem, consequentemente ao meu ser radiografado, ao meu paciente, também é menor, tá? Então, isso também é um fator que afeta diretamente a minha técnica radiográfica. Então, aumentando a distância, eu diminuo a quantidade de radiação X. Já vimos também lá pelo gráfico que adicionar filtração diminui a quantidade de radiação X, né? Eu estou retirando aqueles feixes mais moles, né? Os chamados raios moles. Então, a filtração reduz o número de fótons de baixa energia. Isso gera menor dose do paciente, diminui o contraste da imagem e diminui a radiação espalhada. Essa diminuição do contraste da imagem às vezes não é favorável para a gente em determinadas circunstâncias, mas diminuir a dose do paciente é o ideal e diminuir a radiação espalhada também é o ideal. Então, continuamos aqui. A qualidade do feixe de raio-x ou penetrabilidade é a capacidade de penetrar o tecido. KV mais duros, né? Maior o KV, KV mais duros. Maior penetração, maior a qualidade do meu feixe. KVs mais baixos, são os chamados raios moles, menor penetração, mais baixa a qualidade do meu feixe. O aumento da quilovoltagem de pico é o fator primário do contraste radiográfico. O MAS não influencia na qualidade. O KV influencia na quantidade? Influencia. Mas o MAS, ele influencia na qualidade? Não influencia. O KV sim influencia de certa forma na quantidade e principalmente no contraste e penetração. Agora o MAS ele não influencia na qualidade do meu feixe. Qualidade do meu feixe é diferente de qualidade de imagem, só para ficar claro. Adicionar filtração é remover fótons de baixa energia. E isso vai aumentar o contraste radiográfico. Uma filtração maior qualidade também do meu feixe, tá? Porque vai sobrar, por fim, aqui, raio-x de alta qualidade, né? Aqueles raios mais penetrantes. Por isso, aumenta a qualidade desse meu feixe aqui. Tá? Agora, esse outro conceito é a de camada semi-redutora. A camada semi-redutora nada mais é que uma camada que tem a capacidade de reduzir a 50% o valor originário daquela radiação, tá? Então, essa camada semi-redutora, a CSR, mede a qualidade do feixe raio-x no radiodiagnóstico. Isso é muito mais aplicável à questão de fabricação, tá?
de entender como que esses raios-x são atenuados, ou seja, é diminuída essa intensidade. E lembrando lá que a atenuação é a redução da intensidade de raio-x como resultante da absorção e espalhamento. Quer dizer com isso que quando os raios-x interagem, seja ele com a parede, né, por exemplo, por isso que a camada semiredutora ela é muito utilizada na blindagem, tá? Esse cálculo de camada semiredutora é aplicável na blindagem da sala de radiação X, né? Na sala de exame, né? Vamos dizer assim, mais propriamente dito. Por quê? É com ela que dá para falar, que dá para ser mensurada quantas camadas são precisas para que não haja vazamento naquela sala. A área adjacente, o corredor, a área de circulação externa esteja protegida para que essa radiação que é produzida ali no interior dessa sala de exame não vaze externamente e proteja aquelas pessoas que estejam ali no seu entorno, ok? Então é muito mais aplicável na questão de proteção radiológica. Vocês vão ter isso um pouquinho mais aprofundado nesse quesito. Mas como que funciona? Então eu sei que eu coloco lá uma barreira e nessa barreira vai absorver um certo quantitativo de radiação X. Eu tinha lá originariamente 6 feixes, metade desse feixe passou e metade desse feixe foi ou absorvido ou espalhado. Então reduziu pela metade a interação desse feixe, tá ok? Então quer dizer então que essa camada semiredutora é a camada suficiente para barrar metade da radiação originária. Então, quantas camadas semiredutora para chegar no nível de radiação adequado, permitido em lei, para que haja um mínimo de radiação na área externa? Porque nem sempre, nunca é 100%. Sempre há um ou outro nível de radiação medida externamente. Mas para que esse nível esteja estabelecido dentro do parâmetro, é necessário 3 camadas semiredutoras, 4, 2, não sei. Vai depender do tipo de radiação a ser usada, de tipo de equipamento, a potência desse equipamento. Mas esse cálculo é feito através desse fator camada semiredutora. Já encaminhamos aqui para o final da nossa aula, um pouquinho longa, é verdade, mas eu creio que será útil para vocês. Já falamos também sobre essa filtração, né, adicional ou a inerente. A inerente é aquela que já faz parte da fabricação, vidro, óleo, e a adicional é aquela que é colocada aqui na janela para reduzir o quê? Qual que é a intenção dessa filtração? É reduzir a radiação com menor energia, aqueles chamados raios moles, tá? Para que endureça esse feixe e fique efetivamente mais adequado esse feixe. Então, essa radiação, essa filtração adicional inerente vai formalizar a filtração total, que vai ser eficiente para deixar nossos raios com mais qualidades e também vai reduzir dose e radiação espalhada também ao nosso exame radiográfico. A dose relativa ao paciente reduz a dose, aquela radiação que somente irá interagir com o paciente e gerar dose para ele é eliminada de certa forma, e também os feixes de radiação são endurecidos, ou seja, dá mais qualidade ao meu feixe. Consequentemente, gera-se com isso menos radiação espalhadas e isso é benéfico para nós. Bom, aqui tem um esquemático de um tubo de raio-x, tentem legendar. Resposta, mas é isso, tá? Um pouquinho longo, mas espero que seja bem proveitoso para vocês, pessoal. Foi meio amador as gravações, mas vou tentar melhorar ao longo do processo aí, tá? Tem mais duas aulas aí previstas para ser gravadas. Se tiver uma boa receptividade esses vídeos gravados, eu creio que eu consiga fazer mais 2 falando sobre efetivamente a interação da radiação com a matéria. Espero que vocês compreendam, a gente vai discutir com mais detalhes também na sala de aula e agradeço a atenção de todos aí e me perdoem aí por não ser ainda um especialista aí no quesito videoaulas ou youtuber, né? Vamos dizer assim, um
professor youtuber, mas a gente vai se adaptando para levar melhor qualidade para vocês, tá? Usando de mecanismos que estão ao nosso alcance. Grande abraço a todos, obrigado.